No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Nós temos falado sobre Melquisedeque. Você já deve ter lido que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão para abençoá-lo. Só que Abraão já tinha sido abençoado pelo próprio Deus. Por que ele estava recebendo novamente a bênção de Melquisedeque? E por que Melquisedeque saiu ao encontro dele para abençoá-lo? Porque Melquisedeque era o sacerdote. Ele era o sacerdote de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, portanto, ele era alguém com autoridade sacerdotal para passar essa autoridade para Abraão, para que Abraão, que viria a ser o pai da grande nação, viesse ser, na realidade, o pai de uma nação de sacerdotes. Essa é a função da escolha de Abraão para erguer uma nação. Por essa razão, Deus chamou Abraão, para que ele fosse pai de numerosas nações. Mas não numerosas nações qualquer, mas numerosas nações de sacerdotes. Veja que o apóstolo Pedro fala, lá em 1 Pedro 2:9, que o Senhor Jesus nos chamou, nos escolheu. Sim, ele formou uma nação separada deste mundo, uma nação santa. E, sobretudo, uma nação sacerdotal, uma nação sacerdote real. Veja que o objetivo de Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, não é apenas fazer de você, de mim, fazer de nós, seus servos, seus filhos. Ele quer mais. Ele quer que nós sejamos seus sacerdotes, para que nós possamos entrar na sua presença. Porque só o sacerdote tem acesso ao trono da graça. Você sabia disso? Você sabia disso? O Senhor Jesus era o sumo sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Mas ele, para ser sumo sacerdote, precisa de sacerdotes. E não haveria sacerdote se não houvesse primeiro o sumo sacerdote. Então Jesus é o precursor, ele é o sumo sacerdote que intercede a Deus pelos seus servos, pelos seus filhos, pelos seus sacerdotes. Então, por conta disso, nós temos acesso à presença de Deus. Quando Jesus fala lá, quem quiser vir, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, eu sou o sumo sacerdote e aquele que vier, que quiser entrar na presença do meu Pai, tem que entrar através de mim, tem que ser sacerdote também. Então, quando se fala
em cristianismo, nós estamos entendendo, nós temos que entender, melhor dizendo, que o cristianismo é um reino de sacerdotes. O cristianismo é um reino de sacerdotes, repito. Só o sacerdote tem unção. Só o sacerdote tem preparo para entrar no Santo dos Santos, isto é, para entrar diante do Todo-Poderoso. Então, o sacerdote carrega consigo a autoridade do sumo sacerdote. E através do sumo sacerdote, o sacerdote, que é o seguidor do Senhor Jesus, verdadeiramente falando, tem autoridade para entrar diante do Deus Pai. Porque Deus, amiga e amigo ouvinte, é santo, é santíssimo. Porque Ele é santo, para entrarmos na presença dEle, nós temos que ser santificados. Nós temos que ser santos, quer dizer, separados. O sacerdote é uma pessoa separada para Deus, para o Todo-Poderoso, para o Deus Altíssimo, para o soberano de Abraão, de Isaque e de Israel. Então, o sacerdote tem autoridade. Ele carrega consigo a autoridade do sumo sacerdote, que é Jesus. E olha, Pedro fala sobre isso. Aliás, primeiro, Arão determinou a bênção como sumo sacerdote para os filhos de Israel, dizendo: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aliás, ele disse: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, essa é uma bênção que só o sumo sacerdote teria condições de passar para os filhos de Israel. Por quê? Porque ele reunia autoridade, unção para fazer isso. E uma vez abençoados, uma vez os filhos de Israel abençoados, eles tinham obrigação de carregar consigo o sacerdócio também. Todos seriam sacerdotes. Então, quando Deus separou a tribo de Levi para ser a tribo de sacerdotes, aquela tribo de Levi representava, naquela altura, a tribo cristã, a tribo dos sacerdotes, a tribo dos seguidores do Senhor Jesus, a tribo dos que têm condições, unção, autoridade, estão preparados para entrar no Santo dos Santos e oferecer o quê? Oferecer suas orações, seus louvores, suas ofertas, enfim. Por isso, Pedro fala assim: vós sois a geração eleita. 1 Pedro 2:9. Vós sois a geração eleita. Quer dizer, uma geração. Aí já não se fala de tribo, é uma geração. É um povo, é uma nação. Uma nação eleita. Sacerdócio real, quer dizer, todos são sacerdotes reais. Todos. Em Jesus, todos nós somos sacerdotes. Somos uma nação santa, um povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para que nós sirvamos ao Senhor Jesus, para que você se coloque ou se posicione como servo do Senhor Jesus, primeiro você tem que ser sacerdote. Você tem que ser uma sacerdotisa. Você tem que ter a condição de sacerdote. E sacerdote, nós estamos falando aí, não é aquele que fica no altar pregando o evangelho, não. Ele é o sacerdote. É claro que Jesus, quando instituiu a igreja dele, ele
colocou ordem, disciplina nessa igreja. Para uns, ele chamou para apóstolo, para outros profetas. Quer dizer, são funções diferentes. Outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Jesus ordenou, disciplinou os discípulos, disciplinou os seus sacerdotes, os seus seguidores, cada um no seu devido lugar, para que não houvesse bagunça. Porém, lá no céu, diante do altar do Altíssimo, diante do Todo-Poderoso, todos temos que ser sacerdotes. Todos que temos que ser o sacerdote. Então, quando nós, aqui na terra, agora voltando para a terra, para a igreja do Senhor Jesus, quando nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres dentro da igreja, é para disciplinar, coordenar, uniformizar o trabalho evangelístico, uniformizar o trabalho dos sacerdotes em geral, para que estes venham ganhar almas e fazê-las entrar no reino dos sacerdotes, que é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos sacerdotes. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando você sobe no altar para fazer o sacrifício, Deus está vendo o que você tem dentro de si. Quando você coloca a sua oferta diz para Deus, fala para Deus o que você é. Se você é uma sacerdotisa ou sacerdote sincero ou não. A sua oferta que vai dizer quem é você. A sua oferta é que vai denunciar se você é hipócrita, mentiroso, ou se a sua oferta vai confirmar que você é uma pessoa sincera, da verdade, que você está ali de forma pura. Você está colocando toda a sua vida ali no altar. Então, quando a oferta é colocada no altar pela pessoa, se ela ofereceu a oferta justa, perfeita, então, claro, ela é a sacerdotisa ou sacerdote do Altíssimo. Ela teve autoridade, ela teve condições, ela teve unção para chegar diante do trono do Altíssimo e apresentar suas ofertas, porque essa é a função do sacerdote. A função do sacerdote é entrar na presença de Deus e oferecer sacrifícios de louvores, né? Colocar os seus dízimos, devolver os seus dízimos, colocar suas ofertas voluntárias. O sacerdote, ele tem essa função de subir no altar para oferecer a Deus sacrifícios de louvor, de adoração. Agora, se o sacerdote sobe no altar com oferta falsa, então ele é falso. A oferta falsa vai dizer, olha, ele é falso. O ofertante que me ofereceu a ti, ó Todo-Poderoso, é falso. Foi o caso de Caim. Quando Caim levou as suas ofertas de sacrifícios para Deus, a oferta de sacrifício de Caim não era a melhor. Então, a própria oferta de Caim disse, olha, ele não é correto, ele não é fiel, ele não é leal, ele não é honesto, ele não é verdadeiro. Então, Deus o que fez? Não, então eu não aceito essa oferta. Deus rejeitou a oferta de Caim porque a própria oferta denunciou Caim, falando que ele era invejoso, que ele era incorreto, que ele não tinha boas intenções. Então, Deus falou, então eu não aceito essa oferta. Mas Abel, o irmão dele, ofereceu da gordura dos animais, das primícias dos animais. O melhor ele ofereceu para Deus. Então, aquelas primícias que Abel ofereceu a Deus, falaram, olha, este meu ofertante, esse ofertante, me ofereceu oferta justa. Então, essa oferta
essa oferta deu testemunho de Abel diante de Deus e disse: olha, ele é fiel, ele é leal, ele é sincero. Então Deus aceitou a oferta de Abel, recebeu a oferta de Abel, e essa oferta de Abel, por causa dessa oferta sincera, fiel, honesta, verdadeira, então Abel foi justificado, quer dizer, ele foi considerado merecedor. Se ele tinha pecados, então os seus pecados foram cancelados por causa daquela oferta verdadeira apresentada a Deus. Porque você sabe que é pela fé que nós somos perdoados. É pela fé que nós somos justificados. É pela fé que nós somos merecedores da atenção de Deus. Porque a nossa fé, que é vista através das atitudes, das nossas ofertas diárias, é que dão testemunho de nós ou nos denunciam. Então, a princípio, todas as pessoas que creem no Senhor Jesus são sacerdotes. São sacerdotes. Agora, a gente vê como sacerdote, a gente vê uma pessoa cristã, uma pessoa que crê no Senhor Jesus como sacerdote. Só que, na hora do vamos ver, na hora que ela sobe no altar e faz as suas ofertas, na hora que ela faz negócio com outras pessoas e é enganadora, é mentirosa, é uma pessoa que procura tirar vantagem da fraqueza alheia, então essa pessoa na igreja faz aquela oferta, mas fora da igreja ela tem um procedimento, um comportamento contrário à função dela, que é sacerdote. Ela é sacerdote, quando a pessoa é sacerdote, ela é sacerdote em casa, no trabalho, na igreja, na rua, qualquer lugar. E se ela é injusta, então ela não é sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote do Deus Altíssimo é uma pessoa justa, correta, íntegra, tem boa índole, é uma pessoa que tem bom coração, bons olhos, pensa o melhor dos outros, porque ela é sacerdote, ela é uma pessoa ungida, consagrada pelo Deus Altíssimo. Então o comportamento dela é exemplar nesse mundo. E quando ela morrer, ela vai direto para o Altíssimo. Por quê? Porque ela foi justa e justificada aqui na terra pela sua fé, pelo seu testemunho, pelo seu comportamento. Essas pessoas, minha amiga e meu amigo ouvinte, é que são verdadeiramente sacerdotes e têm acesso, têm liberdade de entrar na presença de Deus, têm o privilégio de carregar consigo a autoridade. A autoridade de quem? A autoridade do seu sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. A união está nos seus momentos finais e as sinais de corações tocados, impactados, se arrependendo no altar. Batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia muitos estão a receber. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício para pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar.
as fotos no altar de Deus. Corações estão sendo quebrados, tantas vidas mudadas por Deus. Nunca mais eles serão os mesmos, depois que o fogo do altar se acendeu. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. É o lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso, o altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. É o lugar do encontro com Deus, pra quem quer se encontrar. É o lugar do encontro com Deus, pra vida inteira. Deus está à procura dos Gideões dos dias de hoje e quer encontrar você. Então, ouvi, meu Pai, a minha súplica, e venha ao encontro do teu povo, e faça, meu Deus, a tua justiça. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Neste sábado, às 10 horas da manhã, acompanhe a transmissão ao vivo pelo Univer Vídeo do Grande Clamor pelas Nações, com os principais bispos e pastores do mundo todo, direto do Templo de Salomão. Não há um só lugar onde haja Igreja Universal do Reino de Deus que não haja um representante aqui neste lugar. Em todo o planeta, olhai pelo teu povo, pela tua igreja, mesmo aqueles que participam em casa através do Univer. Una também a sua fé neste momento único. Sábado, às 10 horas da manhã. Assine agora mesmo o Univer Vídeo e ganhe 7 dias grátis. Acesse www.univervideo.com. Meu nome é Janete. Quando cheguei na Igreja Universal, eu era uma jovem totalmente frustrada. Procurava me preencher com amizades, muitas das vezes com relacionamentos, muitas das vezes com bebidas,
fumava também bastante. E foi quando eu conheci um rapaz, comecei a namorar com ele durante 1 ano e engravidei. Então quando eu soube que eu estava grávida foi um choque, porque eu tinha 15 anos de idade. Vivi com essa pessoa durante 5 anos, ele cantor de banda de forró e eu dançarina. Aí a gente vivia em atrito sempre, porque eu era muito ciumenta, as mulheres eram muito em cima, eu era muito ciumenta, insegura. Desde pequena eu frequentava a igreja com a minha mãe, então eu já conhecia a palavra, já conhecia a verdade. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim e sentia a necessidade de voltar. Foi quando eu comecei do zero. Comecei buscando o Espírito Santo, buscando a minha libertação. Foi difícil porque eu tive que vencer os meus desejos, as minhas vontades, o pecado, o mundo. Eu tive que vencer tudo. Porque o meu objetivo era ser batizada com o Espírito Santo, era ter uma nova vida. Foi quando eu comecei a buscar pelas madrugadas, comecei a jejuar, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ter mais comunhão com Deus, abandonar mais as coisas carnais e sacrificar mesmo para o Senhor Jesus. Tudo. Sacrifiquei casamento, sacrifiquei amizades, muitas das vezes até parentes, sacrifiquei tudo, porque eu tinha um objetivo, que era o Espírito Santo. No dia que eu recebi o Espírito Santo, foi num domingo pela manhã, que eu tive a certeza que Deus era comigo naquele momento. Porque eu fui preenchida de uma tal forma que aquela angústia, aquele vazio, aquele oco que havia dentro de mim acabou. Eu fui cheia do Espírito Santo e tive a certeza que Deus estava comigo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, porque eu era uma pessoa insegura, eu se tornei segura de mim mesmo, eu era uma pessoa triste, eu tive felicidade, eu não tinha paz, eu passei a ter paz, eu não dormia, eu passei a dormir. Então assim, a minha vida mudou totalmente, eu comecei a ter a direção de Deus para a minha vida. Hoje eu estou na fé, sou uma pessoa que antigamente não tinha direção, hoje eu tenho direção. Muitas das vezes, mesmo com o Espírito Santo, vêm as dificuldades, né? Porque mesmo sendo batizada com o Espírito Santo, a minha filha veio a ter o câncer, a leucemia, com 6 anos de idade. E eu não conseguia dormir, eu chorava, meu Deus, querendo a explicação de Deus, do porquê que eu estava passando por aquele momento. E simplesmente Deus, ele me deu um chocalhão. Você não confia em mim? A partir daquele dia, eu falei assim, meu Deus, a minha filha está nas tuas mãos. A partir de hoje eu não vou chorar mais uma lágrima por ela, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a vitória. E a partir desse dia, eu não chorei mais uma lágrima pela minha filha, porque Deus trabalhou na vida dela. Os médicos que atendem ela hoje falam assim, nossa mãe, não parece que a sua filha teve isso. O catéter que a médica falava assim, eu vou colocar porque as veias da sua filha vai secar, não precisou colocar. Porque eu usei a minha fé. Eu fui com tudo pro altar, dei meu tudo no altar. E minha filha, mesmo pequena na EBI, também usou a fé. E foi com tudo pro altar também. E Deus honrou, porque as veias da minha filha jorravam sangue. E mesmo tendo tomado a quimioterapia, não precisou colocar catéter, não precisou fazer radioterapia, não precisou fazer o transplante. Depois das químios que ela tinha feito, quando foi feito o exame de medula, não constava mais nada. Não tinha mais célula cancerógena. Hoje ela está com 2 anos e 5 meses, que não toma nenhum tipo de medicação. Nesse momento de dificuldade, eu aprendi a confiar mais em Deus. E eu fui mais renovada. Eu comecei a depender muito mais de Deus. E hoje eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Ele tem transformado tanto a minha vida quanto a vida da minha filha, né? E eu tenho visto o agir de Deus grandemente na minha vida a cada dia. Meu nome é Marciana, tenho 35 anos. Antes de chegar na igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eram muitas misérias que a gente passava nas nossas vidas, porque eu trabalhava, mas o que eu ganhava não dava para nada. A gente não tinha o que comer, porque a gente almoçava e não sabia o que ia jantar, porque a gente não tinha comida. E mesmo eu trabalhando, eu ganhava tão pouco que eu não conseguia pagar o aluguel. Era uma miséria total na minha vida. Eu era uma pessoa que não acreditava em nada, em ninguém, não acreditava nem em mim mesmo. Até que eu recebi um convite para ir na Igreja Universal.
E assim, eu fui, e quando eu cheguei lá, eu ouvi que a minha vida ela podia mudar. E daí em diante eu comecei a ir a fazer as correntes na igreja. E aí, aparentemente, a minha vida ainda não tinha mudado. Mas dentro de mim já estava transformado, dentro de mim já tinha mudado. Eu já tinha uma certeza dentro de mim que a minha vida não ia ser mais a mesma. Em uma dessas reuniões, eu ouvi falar que eu precisava ser dizimista fiel, que eu tinha que devolver o meu dízimo, para que a minha vida pudesse mudar. E daí em diante, a minha vida se transformou. A minha vida não mudou, ela se transformou. A minha vida é diferente em tudo. Hoje eu moro bem, hoje eu moro numa casa grande, hoje eu moro numa casa confortável, hoje eu tenho vários imóveis alugados, hoje eu como o que eu quero, não o que o dinheiro dava para comprar, porque outra hora a gente comprava o que dava, hoje não, hoje a gente come o que a gente quer, hoje a gente viaja, eu vou em alguns lugares que eu fico imaginando, mas sou eu mesmo que estou nesse lugar, porque outra hora nem sonho a gente imaginava aquilo. Hoje eu ando de carro novo, carro bom, hoje a minha vida é diferente em todos os sentidos, sou bem casada, tenho um marido, um homem de Deus, e com essa obediência de devolver o dízimo, eu fui batizada com o Espírito Santo e me tornei uma outra pessoa, porque antes eu não dormia, antes eu era uma pessoa preocupada, uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada, uma pessoa depressiva. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E foi esse Espírito que me impulsionou a querer vencer, mesmo tendo pouco estudo. Eu sou muito grata, eu sou muito agradecido, mas o Espírito Santo é tudo na minha vida. E tudo isso aconteceu depois que eu investi no sagrado e recebi o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito do sumo sacerdote. Você imagine, minha amiga e meu amigo ouvinte, você recebeu o Espírito do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Então, se você recebe o Espírito do sumo sacerdote, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, então você tem a autoridade do Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para abençoar as pessoas, para interceder a Deus, clamar, oferecer sacrifícios por si e pelo povo. Você tem autoridade divina para exercitar o seu sacerdócio. Agora, é óbvio que não é só para isso. O sacerdote, a pessoa que tem o espírito do sumo sacerdote, ela tem um caráter. Ela tem um caráter, uma identidade verdadeiramente cristalina, cristã, pura. Ela tem uma identidade divina. Ela carrega consigo a autoridade do Altíssimo. Por isso que, quando a pessoa diz que tem o Espírito Santo, que é fiel a Deus, e etc, etc. Porém, essa pessoa tem uma conduta, um comportamento injusto, contrário àquele que ele diz que crê, que ele diz que tem, então ele é um hipócrita, ele é um fingido, ele está enganando a si mesmo, tentando enganar a Deus. Ora, quando uma pessoa tem o espírito do sacerdote, do sumo sacerdote, é uma pessoa diferenciada. Por isso que Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Quer dizer, sacerdote. Quando a pessoa é verdadeiramente de Deus, ela tem uma conduta verdadeiramente de Deus. Quando a pessoa verdadeiramente é de Deus, ela tem um comportamento, caráter verdadeiramente de Deus. Se não tem, é porque ela não é de Deus. Está sendo enganada por uns espíritos enganadores, ou ela mesma assumiu o espírito de engano para iludir as outras pessoas. Porém, são pessoas que não saem do mesmo lugar.
não vão para frente. Dizem crer em Deus, mas vivem uma vida desgraçada. Você verifica que esses testemunhos, o testemunho dessa jovem, foi magnífico. Por quê? Porque ela soube se comportar como uma criatura de Deus. E por isso recebeu o espírito do sumo sacerdote. Vamos ouvir mais pessoas dando o seu testemunho. Meu nome é Josiane. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tive uma infância muito conturbada. Quando eu tinha uns 2 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai. Eu tenho uma irmã mais velha, então aí minha mãe foi morar com o meu padrasto, nessa época. E aí minha mãe teve mais um filho, e aí a gente sofria muito maus tratos do meu padrasto. A minha mãe bebia muito, ela começou a beber muito. A minha irmã às vezes tinha que buscar ela, bêbada, né? Então a gente viveu uma infância muito conturbada devido a isso. Quando eu tinha 6 anos, eu fui morar novamente com meu pai. E aí, meu pai servia outras crenças. E eu era uma criança muito doente. Então meu pai achava que através dessas crenças dele, que eu seria curada, que eu iria melhorar. E ao invés disso, acabou que tudo piorou. Aí eu resolvi voltar para casa da minha mãe, mesmo com as brigas, com as discussões do meu padrasto. Eu não aguentava nem olhar na cara do meu padrasto, porque eu odiava ele muito, eu não suportava ouvir a voz dele, a gente não conversava, por causa que ele maltratava muito eu e minha irmã. E aí quando eu completei 12 anos, eu conheci um rapaz, e esse rapaz ele era 13 anos mais velho do que eu. E minha mãe não queria aceitar esse relacionamento, mas minha mãe sempre me dava conselhos, falava, né, pra mim, porque esse rapaz, ele vinha de 2 relacionamentos, ele já tinha filhos, mesmo com namoro, né, tudo, eu tinha muita tristeza dentro de mim, eu era muito triste, eu tinha depressão. Quando eu completei uns 15 anos, a minha irmã teve um problema, síndrome do pânico. Minha mãe falou para ela, você só vai resolver o seu problema na Igreja Universal. Mas a minha mãe não era da igreja, mas ela já tinha ouvido falar. A minha irmã foi até a igreja e frequentando as reuniões, ela viu uma melhora nela. E ela convidou a mim e meu namorado. Só que aí eu ficava até zombando dela, porque eu não queria ir, né? Eu zombava da igreja, tudo. Só que eu falei, vou ver o que tem lá. Mesmo sofrendo, mesmo triste, mesmo sentindo ódio do meu padrasto, eu não via assim que eu precisava mudar. Mas aí, chegando na Igreja Universal, no primeiro dia, foi um sábado que eu cheguei, eu senti uma paz tão grande que eu falei, poxa, esse lugar tem algo diferente. Então, eu lembro até hoje, quando eu respirei, eu falei, eu quero essa paz. Aí meu namorado, ele começou a frequentar junto comigo, que eu falei pra ele, poxa, eu fui num lugar bacana, que eu senti paz. E aí, quando ele foi junto, ele também sentiu a mesma paz. E aí a gente começou a frequentar as reuniões. E aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo. E aí eu aprendi que para mim poder ter o Espírito Santo, eu precisava perdoar meu padrasto. E não era fácil perdoar ele, porque eu tinha muito ódio dele. Como é que eu ia chegar para ele e falar para ele, me perdoa, se ele, na minha cabeça, ele tinha feito todo o mal para mim? Mas aí, mesmo assim, Deus colocou dentro de mim para mim perdoar ele. E aí, quando eu, mesmo sem querer, eu fui lá, até foi num Dia dos Pais, eu comprei um presente para ele, não falava com ele, e aí eu dei para ele o presente e só falei para ele, me perdoa, e chorava. Só o que eu... Mas saiu um peso tão grande de dentro de mim, tão grande, um peso tão grande que é inexplicável quando você sente o ódio de alguém e quando você pede perdão, na hora sai aquele peso. Eu fui mudando, eu era muito mentirosa, então aí eu procurei mudar. Então aí eu fui aprendendo mais, me sacrificando mais as minhas vontades para poder fazer a vontade de Deus. Aí eu comecei a observar qual era a necessidade do Espírito Santo. Eu comecei a aprender que o Espírito Santo ele podia curar todas as feridas que eu tinha da minha infância, ele poderia tirar aquela tristeza, colocar uma alegria, poderia me ensinar coisas novas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar o Espírito Santo. E aí eu fiz jejuns, eu orei, pedindo a Deus o Espírito Santo, fiz propósitos. No domingo pela manhã, numa reunião pela manhã, eu recebi o Espírito Santo.
E aí, naquele momento, eu pude ter a certeza de que Deus era comigo, de que todos aqueles problemas iriam se resolver. Então, eu senti aquela paz, eu senti aquela certeza. Foi muito maravilhoso. Eu não esqueço nunca daquele dia. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Tudo foi transformado. Então, na casa da minha mãe, que era tudo só briga, se transformou. Então, hoje a gente tem um ambiente de paz. Eu falo com meu padrasto, a minha mãe, ela não bebe mais, ela vive feliz com meu padrasto. Meu padrasto, para mim, hoje é como se fosse o meu pai. Então, isso mudou. Em relação do meu casamento, eu casei com meu namorado, hoje a gente vive muito feliz. Ele também está na fé, recebeu o Espírito Santo também. Então, a gente vive uma vida feliz. Eu mudei dentro de mim aquela tristeza, aquela pessoa que era triste, não sou mais triste. Então, tudo se preencheu depois que eu recebi o Espírito Santo. A gente tem problema, todo mundo tem problemas. Mas com o Espírito Santo, você tem a direção, você tem a força. Porque você sabe que Deus sempre vai te honrar. Você sabe que Ele está cuidando de você. Então, nada vai dar errado. Então, mesmo com a dificuldade, passando por situações difíceis, o Espírito Santo vai te dar suporte para poder superar aquele problema e lá na frente glorificar o Senhor Jesus. Se eu não tivesse recebido o Espírito Santo, eu não sei aonde eu estaria hoje. Meu nome é Anderson, eu tenho 36 anos e eu fui um enfermo na fé. Eu cheguei à Universal com problemas no casamento, com problemas de dívidas e totalmente desesperado. Cheguei muito abatido, cheguei cabisbaixo demais, sem nenhuma direção. Tive problema com a minha esposa, um problema de saúde muito grave, e isso fez com que nos afastássemos cada vez mais, participando das correntes, participando das reuniões, né? Eu tomei consciência, né, de como eu deveria agir para resolver os meus problemas. Passei a ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, e as coisas começaram a mudar. Passei a ser fiel no meu dízimo, nos votos, nas ofertas. Então o meu casamento melhorou, a minha vida financeira começou a melhorar, né? A minha esposa foi curada da doença que tinha, né? Eu também tinha vários problemas que eu consegui resolver, né? Mas ao longo do tempo eu fui ficando doente na fé, né? Apesar de ter recebido toda aquela orientação, eu passei a relaxar na fé. Fui tendo um certo conforto, aparentemente as coisas se resolviam naturalmente, e eu passei a contar com a força do meu braço. E a minha situação foi muito pior do que quando eu cheguei. Foi aí que, de fato, eu acabei naufragando completamente na fé. Deixei de ler a Bíblia, deixei de jejuar, deixei de orar. Foi aí que eu passei a não ser mais dizimista, né? E aí eu fui me afastando de vez. Então, tudo aquilo que eu fazia, que fez com que eu crescesse na fé com Deus, eu passei a fazer completamente o oposto ao longo do tempo, e as coisas foram regredindo automaticamente. Quando eu vi, eu já estava no mundo, fazendo tudo aquilo que eu fazia anteriormente, e até muito pior. E isso me trouxe várias consequências. Os problemas no casamento, eles pioraram, né? Os problemas financeiros pioraram, porque aí eu passei realmente a trair a minha esposa, eu passei a chegar tarde em casa, eu nunca fui de beber e passei a beber, né? Então o meu vício maior foi o alcoolismo, né? Então eu bebia constantemente e misturava isso com remédio, né? Foi até quando eu cheguei no fundo do meu poço, onde eu procurei cocaína para usar e não encontrei. Quando eu me vi naquela situação, procurando para usar e não encontrei, eu lembrei dos momentos que eu tive com Deus. E o que eu fiz? Voltei para o pronto socorro da fé. Então, eu dei aquele passo em direção a Deus e pedi para Ele que Ele me mudasse, que Ele me transformasse. Eu já deixei de ter os hábitos que eu tinha anteriormente, comecei a participar das reuniões, logo em si eu tomei uma decisão de me batizar nas águas. Foi aí que a coisa começou a mudar. Num curto espaço de tempo, passei a ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas, nas minhas correntes. Deixei de ser influenciado pelo mundo a ser influenciado por Deus. E esse tratamento espiritual ele foi importante, porque aí eu consegui
rever os meus objetivos, consegui voltar a conquistar. O meu casamento foi abençoado. Sou diretor de negócios de uma empresa, né? Me sinto amplamente realizado. Não preciso mais do álcool para ser feliz, não preciso mais misturar o álcool com remédio para poder ter uma sensação de prazer. Pelo contrário, né? A minha vida passou a ter luz, eu passei a brilhar. Essa vida com Deus gerou essa certeza da salvação, a certeza de que quando eu partir ou Ele voltar, eu estarei com Ele, coisa que eu não tinha lá no início. E hoje eu posso dizer com alegria que eu fui curado da fé. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, você tem ouvido através da rádio, também tem visto através da televisão, os testemunhos magníficos do poder de Deus. Isso tem acontecido na vida daquelas pessoas que têm sido sinceras. Às vezes a pessoa é pecadora, mas é sincera. Às vezes a pessoa é temperamental, mas é sincera. Às vezes a pessoa é geniosa, mas é sincera. Às vezes a pessoa está no crime, mas é sincera. Então, Deus dá sempre chance para as pessoas sinceras. O que Ele não aprova, que Ele odeia, é o engano, a mentira. O que Ele odeia é a pessoa enganar os outros e procurar enganá-lo também. Isso Ele abomina esse tipo de coisa. Então, às vezes a pessoa diz assim, poxa, será que Deus me ouve? Será que Deus ouve a minha oração? Se a pessoa é sincera, Deus ouve a oração dela, independentemente dos seus pecados. Agora, se a pessoa é religiosa, não é tão pecadora como um criminoso, mas ela é fingida, hipócrita, Deus não ouve a oração dela. Então, nós verificamos que esses testemunhos testificam que o Senhor Jesus é honrado por aqueles que têm sido sinceros. E se você é uma pessoa sincera e deseja a nossa ajuda, nós estamos prontos para lhe ajudar. Você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Você quer receber o Espírito de Deus? Então, neste domingo, 6 horas da manhã. Se você quer ter um encontro com Deus, se você quer ter uma experiência com Deus, se você quer uma bênção, o Bispo Clodomir, nós estamos orando aqui às 9h30 da manhã no Templo de Salomão, para que as pessoas venham receber a plenitude da graça de Deus. Às 9h30 da manhã, às 7 orações. E às 18 horas nós temos uma reunião toda especial para quem gosta de estudar, para quem gosta de saber mais a respeito das profecias bíblicas. Nós temos um estudo do Apocalipse às 6 horas da tarde, apenas para aqueles que realmente têm interesse em saber, investir no seu lado espiritual. Hoje, como todos os dias, aqui no Templo de Salomão, nós temos reuniões para atender aqueles que estão aflitos, são sinceros e querem sair dessa situação crítica, tá bom? O nosso endereço, você já sabe, é a Avenida Celso Garcia, número 605, 5 minutos da Marginal Tietê. Você é o nosso convidado. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Até lá. Leva-me além do átrio, dentro do santo lugar, além do altar de bronze. Senhor, venho te encontrar. Passa-me pela multidão e os sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça. Só aqui posso encontrar. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao santo dos santos. Com brasa toque meus lábios, eis-me aqui, dentro do seu santo templo, além da luz dourada e através do altar de incenso, eu verei
de te conhecer, para sempre te adorar. E toda minha vida eu venho te ofertar. Leva-me ao Santo dos Santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao Santo dos Santos. Com brasa toque meus lábios, eis-me aqui. Leva-me ao Santo dos Santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao Santo dos Santos. Com brasa toque meus lábios, eis-me aqui. Com brasa toque meus lábios,